E aí, galerinha, tudo bom? Vamos continuar aqui na zoologia. Filoartrópoda, tá certo? O filoartrópoda, ele tem algumas características bem interessantes aqui pra gente, para que possamos entender melhor essa ideia aqui, tá certo? Os artrópodes é o maior filo com o número de indivíduos da face da Terra, tá bom? Há até questionamentos interessantes que dizem o seguinte: se o aquecimento global realmente vingasse e a Terra ficasse muito quente, talvez os seres humanos morreriam, mas os artrópodes sobreviveriam e se adaptariam muito bem a esse tipo de clima, tá certo? Tem um bocado de característica exclusiva dos artrópodes, que é bem fácil de identificar esse grupo de animais, mas as variações deles são bem complicadas, tá bom? Mas vamos começar com a classificação básica dele? Bora? Então olha para o quadro aqui, vê só. Ó, reúne o número de espécies do reino animal. São animais triblásticos, tem ecto, meso e endoderma. São animais celomados, tem aquela cavidade completa no mesoderma, são protostômios, né? O blastóporo da gástrula dá origem à boca do animal, primeiramente. Apresentam metameria tagmática. Você fala, Tiago, o que vem ser a metameria tagmática? Tá vendo essa segunda imagenzinha aqui? Pronto. É essa ideia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa ideia aqui é a ideia da metameria tagmática. Como assim, Tiago? Você tem uma larva. Tá aqui a larva do artrópode, tá? Essa larva, ela é formada por vários anéis. Vários anéis. Aqui, ó. Tá bom? Beleza? Vários anéis. Esses anéis, eles vão se fusionar e formar o casulo aqui, ó. Dentro do casulo, esses anéis vão se juntar e dar origem ao inseto adulto. Como assim, Tiago? Os anéis se fusionam e formam, por exemplo, a cabeça. E nós chamamos isso de tagma. O tórax, o outro tagma, e o abdômen, o terceiro tagma. Esses tagmas foram formados pela união desses anéisinhos aí, tá bom? Beleza? Esses animais também possuem um exoesqueleto quitinoso e articulado. Beleza? É como se fosse uma armadura externa e articulada desse animal. Tá bom? Uma característica muito interessante é a muda ou equidise, né, que é promovida por um hormônio chamado equidisona. Qualquer tipo de animal da face da Terra, fora os artrópodes, tem um crescimento mostrado pela curva 1. É um crescimento contínuo. Depois estabiliza, ele para de crescer. Mas os artrópodes não. Ele tem um crescimento mostrado no gráfico 2. Exatamente por causa das mudas, das equidises, tá certo? Então, vê só. Ele acabou de nascer. Ele cresce. Aí o exoesqueleto dele endurece. O exoesqueleto dele endureceu, ele não cresce mais ou cresce muito pouco. Até o momento onde vai ocorrer a muda, a equidise. E aí ele cresce, parou de crescer. Enrijeceu o exoesqueleto. Ele cresce muito pouco, quase não cresce, até ocorrer novamente a muda, o equidise. Posteriormente ele cresce e permanece esse tipo de gráfico aí, tá? Cada artrópode ele tem um número de mudas bem específico que caracteriza esse tipo de inseto, tá bom? Beleza? Na paz? Bem, classificação dos artrópodes. Essa classificação aqui eu queria que você prestasse muita atenção nela, porque ela vai ser a parte mais predominante do ciclo de vida aqui desses animais. Então vê, preste atenção. Esses animais aqui, eles apresentam, todos eles, muda, redução no celoma, exoesqueleto quitinoso e metameria tagmática. Todos eles têm isso. Agora, da onde é que a gente vai formar cada grupo desses, tá bom? Então vê só. Todas essas características estão nesse grupo chamado trilobita. Aí você fala, Tiago, o que são os trilobitas? Os trilobitas são os ancestrais dos artrópodes. Foi eles que formaram os artrópodes. Então, os trilobitas são animais que deles vão começar a surgir o primeiro grupo de artrópodes, tá certo? Eles têm exatamente isso, as mudas, a redução do celoma, o exoesqueleto quitinoso, articulado e a metameria. Bem, o primeiro grupo a apresentar características específicas aqui é o grupo Chelicerata, que é o grupo das aranhas, que tem quelíceras, né? Então, o fato de ter quelíceras e pedipalpos é uma característica do grupo dos quelicerados, tá certo? Das aranhas, os aracnídeos, tá? O aracnídeo, ele não tem mandíbula. No lugar da mandíbula, ele tem quelíceras e pedipalpos, tá certo? A quelícera simularia a ideia de mandíbula, mas não pode ser chamada de mandíbula
Até porque a própria quelícera, ela funciona como inoculadora de veneno. Então, seria semelhante à ideia de mandíbula, tá certo? Então, aracnídeos, os quelicerados, não têm mandíbulas, só tem quelíceras e pedipalpos, tá certo? Tá bom? Bem, crustáceos. Crustáceos apresentam 2 pares de antenas. Isso é uma coisa característica deles, tá certo? Ter esses 2 pares de antenas e ter um número bem grande de patas, geralmente 10 patas e até mais. Tá bom? Crustácea. Rapaz, surgiu a mandíbula. A mandíbula, quando surge, ela está nos crustáceos e a característica exclusiva dos crustáceos são ter 2 pares de antenas. Depois do surgimento da mandíbula, a gente vai agora para o último grupo, que é o Unirâmia. Aí você falou, o que é o Unirâmia, Tiago? É aquele que tem apenas apêndices ímpares. É o caso dos insetos, por exemplo, tá certo? Tem um par de antenas. Um par de antenas. É bem característico de cada inseto isso. Então esse gráfico aí é uma evolução mais ou menos dos artrópodes. Mas vamos falar de cada grupo desse especificamente? Bora, olha para cá. Ó, classe insecta. Quais são as características exclusivas da classe insecta? Maior grupo entre os artrópodes, tá certo? 3 pares de patas, 1 par de antenas e 1 par de mandíbula. Isso é característico dos artrópodes, tá bom? 3 pares de patas, 1 par de antenas e 1 par de mandíbulas. Beleza? Possui alta diversidade de ambientes, podem ter animais alados com asas, tá certo? Então tu tem aqui, ó, o exoesqueleto quitinoso e a formação das asas. Isso é importante que a gente comente porque é o seguinte: os primeiros artrópodes a surgirem na face da Terra, os primeiros insetos, eles não eram alados, não tinham asas. Eles eram que nem a formiguinha aí, tá certo? Mas o fato de ter um exoesqueleto quitinoso, rígido, armadura, né? E a formação das asas fez com que ele conseguisse ter esse boom, essa explosão, né, de artrópodes vivenciados sobre a face da Terra. Beleza? Na paz? Esse fato do artrópode possuir 4 asas, né, isso é bem característico dos artrópodes antigos. Os primeiros artrópodes, os primeiros insetos alados, eles tinham 4 asas. Hoje em dia a gente já consegue ver alguns insetos que têm apenas 2 asas, os dípteros, né? Isso é bem comum deles. Então vê, esses animais têm um sistema respiratório traqueal. O que é um sistema respiratório traqueal? Eu queria que você olhasse para mim para que a gente fale sobre isso. O sistema respiratório traqueal é um sistema respiratório que independe completamente do fluxo sanguíneo, tá? Ou seja, a hemolinfa, que é a ideia do sangue do artrópode, ela não transporta gases. Transporta hormônio, transporta nutrientes, mas gases não, tá certo? Os gases são transportados especificamente pelo sistema respiratório traqueal. O nosso sistema respiratório ele é interligado ao sistema circulatório, né? O nosso sistema respiratório ele captura, libera gases e quem faz a distribuição de gases pelos órgãos que é o nosso sistema circulatório. Aqui no artrópode é diferente, tá certo? O sistema respiratório traqueal se encarrega de fazer tudo isso. Ele promove a troca de gases e ele promove a efusão desses gases até o local específico lá do corpo do animal, tá bom? Beleza? Então, sistema respiratório traqueal. Sistema circulatório aberto deles, tá certo? Tem aquela hemocele, aquela cavidade onde estão os órgãos, e aí a hemolinfa cai sobre a hemocele, aguando e oxigenando todo aquele tipo de tecido lá, tá bom? Olha aqui para o quadro novamente, olha para cá. Então, ó, sistema respiratório traqueal, sistema circulatório aberto com a hemocele, um sistema digestório completo, né, que possui boca e possui ânus. A excreção desses animais é por túbulos de Malpighi, beleza? Isso é exclusivo dos insetos, não tem para onde correr, beleza? Apresentou a questão com túbulos de Malpighi, eu estou falando de classe insecta. 3 pares de patas, 1 par de antenas, 1 par de mandíbulas. Fica ligado nisso, tá? Tá aí um inseto, tá aí um exemplo do sistema traqueal. Beleza? Tranquilo? Então, vê, ó, ele se ramifica as traqueias até chegar no músculo e levar o oxigênio ao músculo e drenar o CO2 desse músculo, tá certo? O orifício que geralmente fica lateral no corpo desse animal, esses orifícios pequenos chamados de espiráculos. O espiráculo é o local da entrada dos gases no corpo desse inseto aí. Tá bom? Tu tá vendo aí também uma imagem só para mostrar um pouco da anatomia desses insetos aí pra gente, tá? Bem,
Eu tenho outro grupo aqui que são os crustáceos. Eita, deixa eu sair daqui da imagem, deixa eu retornar para a imagem rapidinho aqui. Bem, galera, a gente está aqui agora falando dos crustáceos, né? Então, veio, o crustáceo, ele é um grupo bem interessante em relação aos artrópodes. Por quê? Bem, algumas características exclusivas do crustáceo, tá? Eles possuem 2 pares de antenas, isso é uma característica exclusiva deles. Possuem mais de 10 patas ou 10 patas. Possuem o cefalotórax e o abdômen, tá? A excreção deles é feita pelas glândulas verdes ou glândulas antenais, tá certo? São pequenas estruturas excretoras que ficam próximas aos 2 pares de antenas, tá certo? E a gente chama de glândulas verdes ou glândulas antenais. A respiração desses crustáceos, obviamente, pelo fato de estar dentro d'água, não pode ser a respiração traqueal, tá? Então eles respiram por forma de brânquias, tá certo? Então, 2 pares de antenas, respiração branquial, mais de 10 patas ou 10 patas, cefalotórax e abdômen e a excreção por glândulas verdes é que a gente coloca os crustáceos aí, tá certo? Galera, vê só, existe um terceiro e último grupo que eu não coloquei aqui, que são os grupos dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles são bem interessantes. Eu queria que você olhasse para mim aqui. Vê só. Os aracnídeos, eles são bem interessantes pela seguinte forma. Eles não possuem, por exemplo, mandíbula, características exclusivas dele, tá? Possuem quelíceres de pedipalpos, no caso da mandíbula, e eles não possuem antena. Você nunca viu na sua vida uma aranha de antena, porque a aranha não tem antena, tá certo? Beleza? Então, desprovidos de antena, tá certo? E possuindo pedipalpos e quelíceras. O tipo de excreção, no caso da aranha, especificamente, é feito por glândulas coxais, tá certo? Essas glândulas coxais caracterizam o tipo excretor das aranhas. Então, vê, tubos de Malpighi, excreção dos insetos, glândulas verdes ou antenais, aracnídeos, e glândulas coxais, a parte dos... glândulas verdes e antenais, no caso dos crustáceos, e glândulas coxais, no caso dos aracnídeos. Existe um terceiro grupo, um quarto grupo, chamado de miriápoda, né? Que são os quilópodes e os diplópodes, que não vou comentar muito a respeito, não. Mas, por exemplo, a excreção deles é feita por tubos de Malpighi também, tá certo? Eles se caracterizam por ter vários pares de pata. São os miriápodes, né? Os quilópodes, os diplópodes, as centopeias, os piolhos de cobra, tá bom? Beleza? Mas antes de finalizar essa aula e terminar falando sobre a anatomia dele, eu queria que você decorasse um bijuzinho, que eu vou escrever aqui no quadro. Olha para o quadro aqui. Olha para cá para o quadro. Vê só. Eu vou abrir uma tela branca aqui para que a gente possa escrever isso rapidinho. Vê só. É o seguinte, ó. Todo ano artrópodes cai. Deixa eu escrever aqui. Artrópodes cai. Tá bom? Deixa eu só apagar de novo que está muito feia a letra. Todo ano artrópodes cai. Beleza? Cai. 5, 4, 3, 2, pra quê? 1. Todo ano artrópodes cai. 5, 4, 3, 2, pra quê? 1. Divide aqui, divide aqui, divide aqui, divide aqui. Essa primeira coluna aqui com os números são chamados de pares de patas. Pares de patas. A segunda coluna são os pares de antenas. Pares de antenas. Então, vê. C de crustáceos possuem 5 pares de pata e 2 pares de antena. Aracnídeos, 4 pares de pata. Eles não têm antenas, têm pedipalpos e quelíceras. E os insetos, 3 pares de patas e 1 par de antenas, tá certo? Existem aí os quilópodes e os diplópodes, que vão possuir 1 par de antenas, 1 par de mandíbulas, tá certo? Mas a característica seriam grandes quantidades de patas. Quilópodes, que é o caso, por exemplo, qual é o nome daquele bicho? Da lacraia, tá certo? Possui 1 par de patas por segmento, quilópodes, e os diplópodes 2 pares de patas por segmento. Mas seriam fisiologicamente bem parecidos com os insetos, tá bom? Beleza? Tirando apenas os 3 pares de patas.
Beleza, galera? Esse bizuzinho aqui ajuda a gente na hora do sufoco. Artrópodes todo ano cai, 5, 4, 3, 2, para quê? 1. É importante saber isso aí. Beleza? Galerinha, vê só. Estudar a fisiologia dos artrópodes ela é muito importante, ela cai em prova, mas o que cai mais de artrópode é essa classificação. Sob número de patas, sob número de antenas, classificou os artrópodes. Lembre do tipo de estrutura excretora. Túbulos de Malpighi, no caso dos insetos, no caso dos miriápodes, tá certo? A glândulas coxais, no caso dos aracnídeos, que são os quelicerados, e glândulas antenais ou verdes, no caso dos crustáceos. Tá bom, galerinha? Beleza? Até a próxima. A gente se encontra agora na próxima aula. Falou!